Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo e estudando o livro de Êxodo e, como eu mencionei na sexta-feira com os irmãos, hoje nós vamos unir os capítulos 11 e 12. Sexta-feira nós falamos sobre os julgamentos de Deus e nós unimos os capítulos 8, 9 e 10. E hoje nós vamos unir os capítulos 11 e 12, que é falando sobre a 10ª praga e a saída do povo de Israel do Egito. Eu quero compartilhar hoje com os irmãos um tema que eu acho bem importante no nosso entendimento de como Deus é e de como Deus age. Os últimos áudios eu acho que os irmãos viram, nós estamos não apenas com uma meditação, um devocional, mas um devocional de estudo, de ensino bíblico mesmo. Então nós vimos sobre a soberania de Deus na quinta-feira, na sexta-feira nós vimos sobre os julgamentos de Deus e hoje eu quero falar com os irmãos sobre a diferença entre acepção e distinção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele trata com distinção. E aí nós ficamos, como assim? Como que isso pode acontecer? Então eu acho que são conceitos bíblicos importantes que nós precisamos entender para a nossa caminhada cristã, para nós compreendermos as escrituras e aplicarmos a verdade de Deus na nossa vida. Então o texto base vai ser ali no capítulo 11, Êxodo 11, eu quero ler dos versículos 4 até o 7, que está escrito assim: Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Veja que Deus fala que ele faz distinção e não acepção. Deus faz distinção entre o Egito e entre Israel. Então Deus ele não trata as pessoas com acepção, mas existe uma distinção no trato de Deus com as pessoas por causa da resposta que elas dão a Deus, ao chamado de Deus, ao convite de Deus. Quando nós estudamos sobre acepção de pessoas, nós vemos que a acepção é você tratar com diferença alguém por algum motivo. Você tratar uma classe de pessoas porque você prefere dar valor para as pessoas que têm mais dinheiro, por exemplo, em detrimento daquelas que não têm, ou fazer uma acepção por causa da cor das pessoas. Nós vemos isso, infelizmente, até nos dias de hoje. E Deus, ele não trata as pessoas dessa forma. Deus nunca faz acepção de pessoas. Pelo contrário, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Tanto que a obra realizada por Cristo Jesus é uma obra realizada por todos os homens. Amados. É uma obra realizada para todos os homens. Por Deus, para todos os homens. Deus entregou seu Filho, Cristo Jesus, para morrer na cruz do Calvário para a salvação de todos os homens. Ah, mas então por que nem todos são salvos? Porque nem todos depositam a sua fé em Cristo Jesus. Existe um meio para a salvação, que é a fé em Cristo Jesus. Deus colocou que o alvo da nossa fé precisa ser Cristo. O alvo, o centro da salvação é Cristo. A salvação encontra-se em Cristo. E como nós desfrutamos dessa salvação? Pela confiança, pela fé nele. Tanto que a Bíblia diz em João 1,12 que todos aqueles que receberam a Cristo Jesus têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando nós lemos Romanos, capítulo 5, versículo 18, vai falar que por meio de um único pecado
veio a condenação que traz morte para todos os homens. Mas por meio de um único ato de justiça, o ato de justiça realizado em Cristo Jesus, sua morte e ressurreição, um único ato de justiça traz vida a todos os homens. Infelizmente, nem todos depositam a sua fé em Deus e por isso nem todos desfrutam dessa salvação que é para todos. Por isso que Deus não faz acepção de pessoas. E aí nós precisamos entender essa diferença desse conceito entre acepção e distinção. Acepção é deliberadamente tratar com divisão, diferença, separação, como eu mencionei, por causa de classe social, por causa da cor, por causa de tantas outras diferenciações que o ser humano faz, mas Deus não faz. Deus falou, decidiu que o meio pela salvação é Cristo Jesus, até mesmo antes da obra de Cristo, sempre era pela fé em Deus. Nunca foi porque eu faço isso ou faço aquilo, não. Sempre a salvação foi pela fé em Deus. A partir do momento que Deus revelou-se através de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a expressão exata de Deus, é a manifestação, a revelação da glória de Deus, é Cristo Jesus. A partir do momento que Cristo veio, então nós temos a clareza de que a salvação encontra-se em Cristo. Portanto, Cristo é disponível e está disponível para todos os homens, assim como Deus sempre esteve disponível e está para todos os homens. Então, nós é que precisamos responder a esse convite de Deus, a esse estabelecimento de Deus que a salvação encontra-se nele. Como nós estamos respondendo isso? Com fé ou estamos resistindo a Deus? Por isso que aqui, quando vem o anúncio da 10ª praga e Moisés fala com o faraó e diz, assim diz o Senhor. E aí ele fala as palavras do Senhor, vem ali no versículo 7, vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Por que Deus está fazendo distinção entre o Egito e Israel? Nós sabemos que Egito simboliza a impiedade, o mundanismo, a rebelião contra Deus, a resistência contra Deus. E Israel simboliza a rendição a Deus, o povo que se rende a Deus, o povo que se volta para Deus. Então, quando nós vemos que Deus deixando claro que ele faz essa distinção, é porque ele está dizendo, sim, eu quero que todos saibam que eu trato de uma forma diferente aqueles que resistem a mim daqueles que se rendem a mim. Amados, a Bíblia fala sobre isso. E nós precisamos entender a diferença desse conceito de acepção e distinção, porque às vezes nós pensamos que Deus é um Deus que faz acepção. Deus trata diferente porque ele faz acepção de pessoas. Nunca, amados. Deus sempre deu oportunidades para os homens e continua dando e sempre dará para os homens se arrependerem. Quando nós estudamos Apocalipse, por exemplo, nós vamos ver que mesmo depois do arrebatamento da igreja, mesmo depois de tudo o que acontece ali na grande tribulação, Deus espera que os homens se rendam a ele. E aí ele começa a executar juízos contra a humanidade e vai dizer assim, que ainda assim os homens endureceram o seu coração e não reconheceram o Deus da glória. Ou seja, tudo que Deus faz é dar oportunidades. Primeiro ele dá a chance sempre ao arrependimento. Ele, como é paciente, Deus é um Deus paciente, ele vai esperando e dando oportunidades ao arrependimento para que o homem se volte a ele, para que o homem reconheça que depende de Deus, que precisa de Deus, que não pode ser autossuficiente. O problema da humanidade é a autossuficiência. Esse foi o pecado, né? A oferta que Satanás fez para Eva e para Adão, se tornarem autossuficientes, se tornarem iguais a Deus. E aí o homem acha que ele é igual a Deus, o ser humano acha que ele pode viver assim, autossuficiente, e não se rende a Deus. E aí é por isso, por causa dessa autossuficiência, nós não somos autossuficientes, nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. É por isso que Deus trata diferentemente aqueles que se rendem a Deus daqueles que não se rendem.
Porque o intuito, nós estamos vivendo no tempo que nós chamamos o tempo da graça, o tempo em que estamos vendo a atuação livre do Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Estamos sendo, nós como igreja, o canal que leva a mensagem da reconciliação, a reconciliação entre Deus e os homens por meio de Cristo Jesus. E aí nós estamos vendo tudo isso e muitos seres humanos ainda continuam resistindo a Deus, continuam na sua rebelião contra Deus. Mas o intuito é que a palavra de Deus vai sendo proclamada e a forma que Deus lida conosco, como seus filhos, comece a chamar a atenção daqueles que ainda não se renderam para que eles desejem se render a Deus. Deus não quer mantê-los na condenação, Deus quer arrancá-los da condenação. Deus quer que eles se voltem. Aqui é a mesma coisa. Deus tratando com distinção, porque o intuito sempre foi que o Egito também se voltasse para Deus, mas nunca se voltou. E essa história começa muito antes, lá no tempo de José. Quando José foi colocado no Egito, o intuito, né, Deus já sabia que usaria José para cuidar do povo de Israel, que era a sua família, né? Naquele momento era apenas a família de Jacó, por volta de 70 pessoas, era o início da formação do povo de Israel. Deus estava usando José para prover alimento, para cuidar da sua família, que era o início dos israelitas, o início da nação de Israel. Mas Deus também ansiava o quê? Que o Egito se voltasse para Deus. Mas nós vemos que Faraó, aquele Faraó não é o mesmo, tá, amados? Isso aqui é muitos anos depois, 400 anos depois. Então, aqui é muito tempo depois de quando José viveu, quase 400 anos depois. Então, naquela época, aquele Faraó do tempo de José, o intuito é que ele aceitasse o Deus de José. Mas ele aceitou José, aceitou a sabedoria de José, a capacidade de administração de José, chamou a atenção de Faraó, ele gostou disso e ele usou de toda a capacitação e da sabedoria de José. Mas ele não se rendeu ao Deus de José e nem incentivou os de seu país, os de sua nação, a se renderem ao Deus de José. Pelo contrário, eles continuaram adorando deuses. Apesar dele reconhecer que Deus estava sobre José, ele não se voltou para a mesma fé de José. E nós vemos isso como resultado aqui, que o Egito continuou adorando outros deuses, não se voltou para o único Deus verdadeiro. E então, quando Deus fala que faz distinção entre Egito e Israel, é para que fique claro que sim, Deus dá oportunidades ao arrependimento. E quando Deus trata com distinção aqueles que se rendem a Ele, daqueles que não se rendem, o intuito é que aqueles que estão se rebelando contra Deus, que estão resistindo a Deus, eles possam se voltar para Deus. Eles possam se render a Deus e reconhecer que só Deus é o Deus verdadeiro, que não existem outros deuses. A Bíblia fala, nós já vimos isso, que nos outros devocionais eu falei bastante sobre esse versículo, que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A verdadeira humildade é exatamente a rendição a Deus. A verdadeira humildade é nós reconhecermos, é o ser humano reconhecer que ele depende de Deus, que ele não é autossuficiente e que ele precisa de Deus. Mas não de deuses falsos, mas do único Deus verdadeiro. Então, quando o ser humano resiste ao Senhor, quando o ser humano insiste em se rebelar contra Deus, Deus começa a resistir a essa pessoa. É o que aconteceu aqui no Egito. E a consequência foi o quê? Foi um tratamento distinto entre o Egito e entre Israel. Os egípcios perderam todos os seus primogênitos. Israel não. Israel estava vivendo um momento de celebração, celebrando a libertação que Deus estava providenciando para Israel. E nós sabemos que essa
A Páscoa que Israel estava celebrando aqui simboliza a verdadeira libertação que Deus efetuou em Cristo Jesus para o ser humano, a libertação do governo e do domínio do pecado e da morte. Em Cristo nós somos libertos do governo do pecado e da morte. Em Cristo nós temos a completa liberdade. Então, quando Deus trata com distinção um filho dele, é para que aquele que ainda não creu, para que aquele que ainda não se rendeu a ele, possa ver essa diferença e também se renda. Por quê? Porque as portas estão abertas. Desde essa época, amados, sempre Deus deu oportunidades para que as pessoas se rendam a ele. Aqui nessa época era um pouco diferente. Quando nós vemos aqui no capítulo 12, vai falar sobre como era a lei para a participação da Páscoa. Quem pode participar da Páscoa? Quem pode participar desse benefício que Deus está dando? Quem pode participar desse momento de libertação que Deus está dando? Aí a palavra diz aqui que só pode participar os israelitas e os estrangeiros que se circuncidassem. Por quê? Porque naquela época a marca, a prova de que uma família pertencia a Deus, de que alguém pertencia a Deus, era o homem, né, o ser humano do sexo masculino daquela casa, daquela família ser circuncidado. Então, quando uma família tinha os homens da sua casa circuncidados, significa que aquela família pertencia a Deus, devotava o seu coração a Deus, se rendia a Deus. Então, a marca, o selo para mostrar que alguém pertencia a Deus era o quê? Era a circuncisão. Hoje não é mais a circuncisão. O apóstolo Paulo explica isso na sua carta aos Gálatas. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala claramente que não tem mais poder nenhum a circuncisão, não importa mais a circuncisão. O que importa agora é ser uma nova criação. Isso você encontra em Gálatas 6,15. Não tem mais valor a circuncisão, mas sim o ser uma nova criação. O que significa isso? Ter nascido de novo por meio da fé em Cristo Jesus. Quando nós depositamos a nossa fé na obra redentora de Cristo Jesus, nós nos tornamos participantes da vida da ressurreição. O que é isso? É ter o nosso espírito regenerado, nascermos de novo, sermos uma nova criação. Por isso que o selo hoje é o Espírito Santo. Hoje o selo, isso está escrito em Efésios, que nos garante que nós pertencemos a Deus, é o Espírito Santo de Deus vivendo em nós. Porque o Espírito Santo só habita no espírito regenerado do homem. Todo aquele que nasceu de novo recebe o Espírito Santo de Deus para viver em si. E agora, tendo o Espírito Santo, nós vamos ser tratados por Deus como filhos de Deus. E a Bíblia diz que existe sim uma diferenciação entre o tratamento daqueles que são filhos e dos que não são filhos. Se nós lermos Salmos, por exemplo, tem um Salmo 37, que vai falar que o Senhor, ele cuida da vida dos justos, ou seja, daqueles que foram justificados, trazendo para a nossa realidade hoje, daqueles que foram justificados por Cristo, a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, eles não serão decepcionados. Em dias de fome, eles desfrutarão de fartura, mas os ímpios, eles perecerão. Os inimigos do Senhor, eles murcharão como a beleza dos campos, se desvanecerão como fumaça. Isso você encontra em Salmos 37, do versículo 18 em diante. Ou seja, Deus trata os justos de uma forma, mas os ímpios de outra. Por quê? Porque Deus faz acepção? Não, Deus não faz acepção. Ele dá a mesma oportunidade para que os homens se rendam a Ele. Mas, infelizmente, a resistência dos homens leva a esse tratamento de distinção. Porque, sim, Ele trata distintamente os filhos daqueles que não são filhos. O objetivo é mostrar para aqueles que não são filhos e envergonhá-los? Não. O objetivo é que aqueles que não são filhos vejam a vida dos filhos de Deus e desejem se tornar filhos. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Por isso que a Bíblia diz que todos aqueles que creem em Cristo Jesus
tem o direito de se tornar filho de Deus. Então, quem não crê, se ele passar a crer, ele vai começar a ter o mesmo tratamento dos filhos. Não importa se alguém já é filho de Deus há 30 anos e o outro é filho de Deus há 1 ano. Ele vai começar a ter o tratamento de filho de Deus. Porque Deus não faz acepção, amados, mas sim faz distinção. E a distinção de Deus é reta. A distinção de Deus, ela é justa. Por quê? Porque Deus é o único que tem um julgamento perfeito. E até mesmo entre os filhos de Deus. Tem pessoas que podem dizer, parece que Deus faz acepção de pessoas entre os seus filhos. Ele gosta mais de uns filhos e menos de outros. Não. Toda distinção que Deus faz no tratamento, seja entre filhos e não filhos, ou seja, entre os seus filhos, é sempre em resposta ao que os filhos ou não, estão fazendo com aquilo que Deus está oferecendo. Falando aqui sobre os filhos de Deus, sobre a igreja, é a resposta daquilo que os filhos de Deus estão dando a Deus, ou então sobre a capacidade de cada filho de Deus. É assim que Deus lida conosco, amados. Por isso que nós não podemos ter inveja, não podemos nos comparar com ninguém. Por quê? Porque Deus é justo e é perfeito. Se até mesmo entre os filhos nós enxergarmos, parece no nosso conceito, que é um conceito completamente equivocado muitas vezes, na maioria das vezes, é um conceito equivocado, parece que Deus está fazendo acepção de pessoas, não é verdade. Tem um texto que, se nós lermos, deixa bem claro, está lá em Mateus capítulo 25, quando vai falar sobre a parábola dos talentos, e diz que o Senhor, fazendo uma acepção a Deus, entregou 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. E aí vai dizer assim, de acordo com a capacidade de cada um. Você lê depois na sua Bíblia, Mateus capítulo 25, eu não lembro agora o versículo, mas vai ter a parábola das 10 virgens, e logo depois da parábola das 10 virgens vem a parábola dos talentos. Você lê lá na sua Bíblia, no comecinho da parábola dos talentos vai falar que aquele senhor entregou 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, e daí o complemento é de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, o julgamento de Deus é sempre perfeito. Se eu recebo algo de Deus no tratamento dele para comigo, que é algo diferente do que você está recebendo, é porque Deus conhece a minha capacidade e Deus conhece a sua capacidade e ele vai tratar conosco de acordo com a nossa capacidade. Entre os filhos, ele também faz diferença nas recompensas, por exemplo. Por quê? Porque tem os filhos que não estão usando adequadamente as ferramentas que Deus dá. Isso fica claro num texto que o apóstolo Paulo explica para a igreja de Corinto. Se você construir a sua vida usando os materiais corretos, e Paulo diz assim, usando pedras preciosas, ouro ou prata, você vai receber as recompensas, ou seja, as tuas obras vão passar pelo fogo e não vão queimar, vão permanecer e você receberá a recompensa por causa das obras que você fez. Agora, se você construir com os materiais errados, usando feno, palha ou madeira, as suas obras vão passar pelo fogo, vão queimar tudo e você vai ser salvo. A Bíblia diz assim, você vai ser salvo, mas você não vai receber recompensa nenhuma. É porque Deus faz acepção? Não, é porque nós não estamos fazendo da forma que deveríamos fazer com os materiais que Deus nos dá. Ao invés de usarmos as ferramentas corretas, estamos usando as ferramentas erradas muitas vezes. E aí não recebemos a recompensa que gostaríamos de receber. É porque Deus faz acepção? Nunca, nunca. É porque Deus responde aquilo que nós estamos respondendo a Ele. Amados, distinção é diferente de acepção. E sim, distinção existe. Por quê? Porque Deus recompensa aqueles que de fato o buscam. A Bíblia fala isso. A fé do homem é recompensada. A forma com que nós lidamos com a nossa salvação é recompensada. Só que é de acordo com a capacidade de cada um. Deus sabe o que eu tenho capacidade e Deus sabe o que você tem capacidade. Deus sabe o que eu e você temos capacidade de suportar de sofrimento.
de tribulação, de provação, assim como Deus sabe a capacidade que eu e você temos de receber bênçãos, de recebermos finanças, por exemplo. Tem pessoas que dizem, não sei por que um irmão, ele é tão abençoado financeiramente e eu tô aqui, parece que tô sempre, tá difícil. Deus sabe qual é a nossa capacidade de lidar com finanças, amados. Deus sabe qual é a minha e qual é a sua. Então, ao invés de nós reclamarmos por causa da distinção que Deus faz no tratamento, seja entre ímpios e crentes, ou seja entre os próprios filhos de Deus, ao invés de nós reclamarmos, nós deveríamos ser gratos. Por quê? Porque a distinção que Deus faz é sempre justa e sempre melhor para nós. Sempre é benéfica para nós. Por quê? Porque Deus sempre nos trata da maneira que glorifique o nome dele e que nos leve para um caminho bom, perfeito e agradável, porque a vontade de Deus para nós é boa, é perfeita e é agradável. Então, que eu e você entendamos essa diferença nesse conceito. Acepção é diferente de distinção. E Deus nunca faz acepção. Por quê? Porque Ele sempre dá oportunidade para todas as pessoas de se renderem a Ele, de depositarem a sua fé nele. Mas sim, Ele faz distinção. Por quê? Porque nós lidamos com Deus, cada um de uma maneira diferente. Por exemplo, João, ele se dizia, eu sou o discípulo amado. Talvez alguém ficasse com ciúme de ouvir. Os outros discípulos deveriam ficar com ciúme e dizer, como assim que ele diz que é o discípulo amado? Mas é porque ele entendia o amor de Deus. Então ele dizia, eu sou mesmo o filho amado, o discípulo amado do meu Senhor Jesus. Agora os outros não tinham essa liberdade. Por quê? Porque Deus fez acepção? Porque Jesus fez acepção? Não, porque eles não quiseram. Porque eles não usufruíram de toda a liberdade, de todo o amor de Jesus para com eles. Não porque Deus estivesse fazendo acepção, mas porque eles não estavam conseguindo entender que eles também eram filhos amados de Deus. Amados, que eu e você, nós entendamos essa diferença para nós conseguirmos aplicar isso na nossa vida, para que a gente pare de fazer comparação, para que a gente pare de ter qualquer tipo de inveja e para que a gente pare de querer o que é do outro. Deus sabe exatamente como lidar com cada um de nós. Ele não faz nenhum tipo de acepção entre as pessoas, mas ele trata-nos de forma distinta. Cada um de acordo com a sua capacidade e cada um de acordo com o que precisa receber do Senhor. Porque Deus não nos trata de acordo com o que nós queremos, mas de acordo com o que nós precisamos. Que eu e você entendamos isso e nós possamos viver isso. Israel e Egito são uma prova disso. Egito, aquela nação idólatra que não se rendeu a Deus de forma alguma. Israel, aqueles chamados por Deus e que se renderam a Deus. Mas nós vamos ver daqui para frente que Israel vai começar a caminhar com Deus e vai começar a resistir a Deus. E vai começar a receber um tratamento de acordo com a resistência que eles vão demonstrar para com Deus. É por isso que eu falo, amados, Deus não faz acepção. Israel, essa geração que está saindo aqui do Egito que nós estamos vendo, nenhum deles entrará, exceto Caleb e Josué. Os outros, nenhum deles entrarão na terra prometida. Por que não vão entrar na terra prometida? Porque vão ser incrédulos, desobedientes, rebeldes e resistentes a Deus. Isso é algo que nós precisamos entender, porque tem muitos aí vivendo como se Deus fizesse acepção de pessoas. Não, ele não faz, mas distinção sim. Então, se você quer usufruir do melhor de Deus, entregue o seu melhor. O que é entregar o seu melhor a Deus, amados? Não são simplesmente obras. O melhor que nós entregamos a Deus é a nossa completa confiança, é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa rendição a Deus. Quando fazemos isso, quando nos dedicamos em comunhão a Deus, em rendição a Deus,
nós vamos desfrutar do melhor que Ele tem para nós, porque Ele conhece a nossa capacidade, conhece o nosso coração, sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensino, obrigada por esses conceitos que o Senhor tem nos ensinado sobre soberania, sobre os seus julgamentos, sobre essa diferença entre acepção e distinção. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso, que o Senhor não trata simplesmente porque o Senhor quer e pronto, acabou, mas o Senhor espera uma resposta nossa, uma resposta de rendição, não uma resposta de resistência, uma resposta de rebelião, mas uma resposta de humildade, de reconhecimento que nós precisamos do Senhor, que nós dependemos do Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração e do nosso entendimento, que entendendo esses conceitos nós possamos parar com todo tipo de comparação, com todo tipo de inveja, ficar olhando, que como diz o ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde, isso é uma mentira. Nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós. Como seus filhos, nós queremos viver a plenitude de vida que o Senhor tem para cada um de nós, sem olharmos para os nossos irmãos, sem nos compararmos com os nossos irmãos, sabendo que o Senhor nos trata de forma distinta, mas porque o Senhor vê a capacidade de cada um, o coração de cada um. O Senhor não faz acepção, mas o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós precisa. E por isso que o Senhor nos trata de uma forma tão pessoal, tão incrível, derramando sobre nós as provações que nós precisamos, derramando sobre nós as bênçãos que nós precisamos. Obrigada por isso, Pai, porque o Senhor vê de uma forma perfeita, nos ajuda a ver como o Senhor vê, a discernir como o Senhor discerne. Ilumina mesmo os olhos do nosso coração e do nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.